Sabe aquela sensação de ter uma ideia, uma mensagem que parece genial, super poderosa, mas quando a gente fala, parece que ninguém está ouvindo? Pois é sobre esse paradoxo que a gente vai conversar hoje. É uma situação clássica, né? A gente tem uma mensagem que acredita ser verdadeira, importante, mas por algum motivo ela simplesmente não conecta com as pessoas. Parece que bate numa parede. Então, o que será que acontece aí no meio do caminho? A nossa expectativa é sempre a melhor possível. A gente parte de um princípio que parece lógico. Se a mensagem é boa, se a convicção por trás dela é real, é claro que as pessoas vão se inspirar, vão se sentir tocadas. Só que aí vem a realidade. E, bem, ela costuma ser um pouco diferente. A verdade é que, muitas vezes, essa conexão simplesmente não acontece. Até as mensagens mais fortes da história já foram completamente ignoradas. E olha, isso não é de hoje, viu? Longe disso. A história está cheia de exemplos. De profetas como Isaías, passando por Jesus, até Estevão, pessoas com mensagens, digamos, divinas, que deram de cara com ouvidos fechados e até hostilidade. Ok, então se isso acontece há tanto tempo, a pergunta que fica é: por quê? Onde é que está o erro? A gente pode pensar em duas grandes possibilidades aqui. De um lado, pode ser o correção de quem ouve. Às vezes a pessoa simplesmente não está aberta, seja por incredulidade, preconceito, enfim, fatores que estão fora do nosso controle. Mas e aqui que a coisa fica interessante? Tem o outro lado, o nosso método, a forma como a gente comunica. E isso sim está nas nossas mãos. E essa frase resume tudo, né? A essência da mensagem pode ser uma ou pode ser fixa, mas a embalagem, as palavras que a gente escolhe, o jeito de falar, isso é com a gente, é nossa responsabilidade. Beleza! Se o problema pode estar no nosso método, então, qual é a solução? Existe o ingrediente secreto? Bom, segundo a nossa fonte de análise, existe sim. E esse ingrediente é a sabedoria. Mas calma, não é só sobre ter conhecimento, tipo, saber um monte de coisas. É mais do que isso. É a habilidade, a manha de pegar uma verdade e aplicá-la do jeito certo para cada público. Pensa só, é possível ter todo o conhecimento do mundo, ter autoridade no assunto, ser super apaixonado pelo que se fala, mas se faltar essa sabedoria, essa habilidade de entrega, a mensagem pode simplesmente se perder no ar. Não adianta nada. Tá, legal. Sabedoria. Mas o que isso quer dizer na prática? Como isso funciona no dia a dia? Basicamente, é sobre entender para quem se está falando. É óbvio que a mesma mensagem tem que ser dita de formas diferentes dependendo de quem está ouvindo, certo? Falar com crianças não é a mesma coisa que falar com idosos. Falar com jovens é diferente de falar com alguém com alta formação acadêmica. A mensagem central pode ser a mesma, mas a linguagem, os exemplos, o tom, tudo muda. É como explicar economia. Para uma criança, a gente fala do porquinho. Para empresários, o papo é sobre fluxo de caixa. A ideia é a mesma, mas a abordagem totalmente diferente. E aqui está a grande virada de chave, sabe? O foco muda. O objetivo não é só falar, despejar informação. O objetivo é fazer a outra pessoa entender de verdade. É facilitar a compreensão. Isso tudo nos joga um desafio no colo, né, para todo mundo que quer comunicar algo. Como é que a gente desenvolve, como é que se cultiva essa tal de sabedoria na comunicação? A culpa é sempre de quem ouve. Sabe? É muito fácil apontar o dedo e dizer: ah, eles não querem ouvir. O primeiro passo, talvez o mais difícil, é parar com isso. É parar de colocar a culpa no público e começar a olhar para dentro, para o nosso próprio jeito de comunicar. E como fazer isso? Bom, a fonte sugere um caminho bem prático, em 4 passos. Primeiro, peça por essa sabedoria. Segundo, ouça a si mesmo. Grave o que se fala, preste atenção. Terceiro, e esse é para quem tem coragem, busque feedback. E quarto, o mais crucial, tenha humildade para ouvir essa crítica. Essa citação é um soco no estômago, no bom sentido. Não é para a gente simplesmente descartar uma crítica. E se ela for, na verdade, um mapa, um sinal mostrando exatamente onde a gente pode melhorar? É uma mudança de perspectiva, enxergar o feedback como uma ferramenta e não como um ataque pessoal. Então, no fim das contas, o grande ponto é que comunicar bem não é só um dom, tipo, nasci para isso. Não. É uma habilidade, um ofício, é algo que a gente precisa praticar, lapidar, melhorar sempre. Mesmo que a mensagem seja genial. E para fechar, fica essa reflexão. Na próxima vez que uma mensagem importante não chegar do outro lado, que a conexão não acontecer,
onde a gente deve procurar o problema primeiro? Será que a falha está mesmo na mensagem? Ou será que está no método?